Vamos fazer uma introdução à teologia. Qual a importância de se fazer e viver a teologia na praxis e pela praxis? Qual é o pressuposto básico para estudar teologia? Como posso definir teologia? Quais os pressupostos definem a relação conteúdo-forma, bem como o dicionário gramático da teologia? O que é método? Como o método se relaciona com a produção de conhecimento de teologia? Que metas pretendemos atingir, para estudar teologia, ou pelo menos uma introdução à teologia? Bom, então a gente vai partir dessas ideias para falar sobre teologia. Esse texto é um texto introdutório no curso de teologia e é interessante ouvir sobre isso. Tá? Bom, vamos lá. Fazer e viver a teologia na praxis e pela praxis. Podemos iniciar nossa caminhada para compreender o fazer e viver na teologia na praxis e pela praxis, procurando estabelecer uma ponte de diálogo entre a nossa vida pessoal e o curso Quem Faz Teologia. Precisamos avaliar intenções básicas que nos levam a fazer teologia, a pensar teologia, que nos leva a fazer isso, ou então um curso. Existe a diferença entre estudar e aprender teologia? Para responder isso, vamos ter ideia dos papéis da teologia. Estudar teologia, por exemplo. Conhecer soluções dadas aos problemas vivenciados no passado, ou aprofundar e ampliar o conhecimento sobre as teorias elaboradas em teologia. Aprender teologia. Compreender e assimilar os conteúdos teológicos, demonstrar capacidade para articulá-los. Aí a diferença para fazer teologia. Fazer é aplicar, utilizar a técnica e o método teológico, interagir com espontaneidade, viver a teologia na praxis e pela praxis. E se for aprender a fazer teologia, aprender a usar o método e o instrumental teológico para elaborar novas teologias. E, por fim, celebrar e viver a teologia. Aplicar os conhecimentos teológicos na experiência religiosa, amadurecer a espiritualidade cristã e o ser mistagógico. Assumir e tomar posições morais e éticas. Então, é importante saber que estudar teologia é estudar algo definido, fixo, uma coisa que se pode conhecer, pegar, adquirir, saber que se pode transmitir. Uma série de perguntas levantadas por aquele que estuda teologia, que necessariamente, muito provavelmente, não foram feitas por ocasião daquela elaboração teológica. Já aprender teologia, esforço de aprender a assimilar os conceitos para ter o seu controle. Fazer teologia é mais uma coisa viva, uma coisa que escapa, que se movimenta, que avança. Todo cristão faz teologia, ao menos num discurso religioso, espontâneo, buscando dar as razões de sua fé, mas, no nível mais rigoroso, fazer teologia exige o uso de regras internas próprias do discurso teológico. Então, é preciso aprender a fazer teologia, onde é preciso entrar na mecânica da teologia, conhecer, analogamente uma casa, conhecer sua cozinha, preparando-se para fazer teologia no sentido técnico do termo. Celebrar e rezar a teologia. O estudo, então, deve penetrar a vida de quem faz e reza a teologia, pois a teologia nasce necessariamente da fé e da fé da comunidade, orienta-se para a fé da comunidade. É necessária aqui uma experiência mais mística. O acesso mais profundo ao mistério de Deus se faz pelo coração, pela conversão e pela vida. Bom, pressuposto básico para a teologia, existem algumas ideias, mas eu parto também disso, que a partida é a fé. A teologia nasce do coração da própria fé. Teologia é a fé que ama saber sobre Deus. De três formas. A fé palavra, uma fé mais um elemento cognitivo de aprendizagem. A fé experiência, a fé mais um elemento afetivo, de vivência e comportamento. E a fé elemento ativo, a fé prática. Então, juntando essa fé e teologia, você faz a conexão fé e razão. Tá? Então, o importante não é o conteúdo da teologia, teórico, mas sua forma, seu processo, sua prática. E aí você pode se perguntar, mas o que isso quer dizer quando falamos em dicionário e gramática da teologia? O que é esse dicionário aí? Então, o dicionário são os elementos articuladores da teologia, isto é, fé, escritura, igreja,
o sensus fidei, o senso dos fiéis, a tradição, né, tradição significa transmissão, o dogma, as verdades que não vão mudar, o magistério, né, o Papa e os bispos que nos ensinam, e aí seus auxiliares da ordem, a prática, né, as outras teologias, a razão, nossa racionalidade, a linguagem, a filosofia e as ciências de uma forma geral, essas ciências estabelecidas aí no mundo moderno. A gramática são essas regrinhas, essas regras de como os elementos se articulam, né? Por isso o nome gramática. A fé deve ter primazia absoluta na teologia. A Bíblia é o primeiro testemunho a ser ouvido. A razão precisa estar a serviço da compreensão do dado revelado. A prática é uma fonte de teologia, assim como uma de suas finalidades, a linguagem da teologia, pois ela se adequa ao mistério. O magistério é critério, então, de autenticidade, né? Isso é uma base na fé católica, que é o tripé, né? A Bíblia, a palavra de Deus, o magistério e a tradição. Assim, dessa forma, aprender a fazer teologia implica assimilar as regras da prática teológica, seguir os que fazem, os teólogos já estabelecidos, e exercitar por conta própria, né, a sua prática pedagógica. Então, essa relação, compreender melhor, né? Fé para teologia. Então, fé que leva à teologia. E aí você tem perguntas, né? Em que, quem, para que, experiências, práticas, vivências, teorias e o conteúdo doutrinal. Então, isso pode ser, de certa forma, um ponto de partida, né, de perguntas ou de situações. E aí você pode se apoiar na tradição, você pode se apoiar na história, a própria Bíblia, o magistério, né, e suas palavras, né, seus documentos, suas cartas, e assim vai. Bom, a fé que ama saber busca de se compreender, né? Como diria Santo Agostinho, crer para entender, né? Essa fé que experimenta como construção humana e, como dizia Blaise Pascal, aposta em Deus, a aposta de Pascal, né? E a preocupação última sobre o fundamento e o sentido de nosso ser, quem somos nós de fato, né? Então, o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um bispo católico, teólogo, filósofo, que nasceu em torno do ano 354, em Tagaste, né? Hoje fica na Argélia. Morreu em 430, em Hipona. Hoje é em Annaba, na Argélia, o nome, né, atual. É considerado, então, pelos católicos, um santo e doutor, e respeitado até pelo povo protestante também, né, como um homem de muita fé e de muito conhecimento. E ele falava isso, né, crer para entender. Mais à frente, São Tomás de Aquino vai lá entender para crer também, fazendo a volta. Então, vamos estudando um pouquinho mais aqui. Vamos falar um pouco sobre o método, né, para aprender a fazer. Então, a gente vai pensar nesses elementos: fé, palavra, fé, experiência, fé, prática. Isso junta da fé à razão, né, essa relação fé e razão. E aí, você precisa aprender a fazer hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, né? Mas é principalmente assim visto no sentido da Sagrada Escritura. Então você tem um intérprete, você tem um contexto, uma situação, você tem um texto e uma tradição. E faz um círculo hermenêutico nisso daí, né? O intérprete, ele procura entender a situação, o contexto, ele procura interpretar e trazer também da tradição, elementos da tradição para o texto, que leva o intérprete a uma nova compreensão, certo? Então, trata-se de um movimento circular, contínuo, primeiramente do contexto, aos dados da revelação, o texto, né? E depois no sentido contrário, destes dados ao contexto, e assim vai fazendo o círculo, né? Esse círculo hermenêutico é um processo que a gente pode dizer dialético, criado na teologia hermenêutica, e entre um contexto concreto e os dados revelados, em outras palavras, entre o texto e o contexto. Então, no entanto, para ficar um pouco mais claro, parece preferível substituir essa dialética entre dois elementos, que é esse tese e antítese, né, da filosofia grega. Então, é preferível substituir essa dialética entre os dois elementos pela ação e reação mútua entre os três componentes, que a gente chama de texto, contexto e do intérprete. Cada um desses três polos, tripolar, então, de interação recíproca, cada elemento, né,
texto, contexto e intérprete deve ser tomado na totalidade complexa da nossa própria realidade. Então, essa é uma coisa que vai se relacionando. O dado revelado do texto, né, o nosso texto, é sempre uma interpretação da fé no evento. Né? Fazer teologia, então, com base no contexto, será continuar, na situação atual, o processo de interpretação da encarnação do evento, do acontecimento histórico, mais salvífico, que é Jesus, iniciado, então, né, pregado ao mundo pela Igreja Apostólica, com base, né, nos apóstolos, e daí a nossa tradição. Cada geração de cristãos, então, como também de cada igreja local, entra no espaço e no tempo mediante esse processo de interpretação, né, essa hermenêutica, e vai propagando a fé. Mas o que é texto, contexto? E quem seriam esses intérpretes? Né? Texto não é somente o dado revelado na Bíblia. Né? Alguns acham que é só a Escritura, mas não é. Tá? Especialmente no Novo Testamento, mas tudo que faz parte da memória cristã. A tradição. E tradição significa transmissão também. Tá? Se eu pegar lá a palavra tradição, é a transmissão. E essa transmissão também foi oral, foi vivencial também. Então entende-se, pois, as diversas leituras e interpretações do dado revelado feitas pela tradição eclesial, incluindo-se as formulações conciliares, né, os concílios, que são muito importantes na constituição da nossa fé. Então, o texto, ele contém escritura, ele contém a tradição e ele contém o magistério da igreja. Então, esse tripé é muito importante para fundar a nossa fé. Para aqueles que querem achar que é só a Bíblia, quem trouxe a Bíblia? Quem dá fé que a Bíblia é revelação de Deus? A própria Bíblia não fala assim, este aqui é a única coisa, somente isso aqui é que é o importante. De fato, a Bíblia ela é feita por causa da tradição e ela é feita por causa do magistério. Né? A Igreja Católica trouxe a Bíblia ao mundo. Tá? Bom, vamos ao contexto. É o lugar e os diversos modos como o ser humano interage com sua realidade. É onde se experimenta e elabora uma cultura, as interpretações dadas à realidade. O contexto está relacionado com lugares e períodos particulares da história. Precisa ser analisado em cada caso, né, em sua complexa realidade, formada pelas condições sociais e políticas, culturais e religiosas. O contexto abrange toda a realidade cultural que circunda, né? A sua realidade, de forma bem simples, né? E a realidade de onde se origina. Intérprete. É importante não pensar de imediato em uma pessoa individual, né? Como o teólogo, ou pensar melhor, um pouco maior, a comunidade da igreja, a comunidade eclesial, a que o teólogo pertence e está a serviço, né? Para que ele é chamado a estar a serviço. O intérprete é a comunidade de fé local, como o povo de Deus que vive sua experiência de fé em comunhão, uma palavrinha aqui difícil, diacrônica, né? Porque é o tempo que não é aquele tempo que é agora, mas um tempo que está separado também, né? O diacronismo. Com a igreja apostólica e em comunhão sincrônica, atual, né? Sincronismo, com todas as igrejas locais, na unidade da fé e do amor caridade. Bom, o ciclo hermenêutico consiste, então, na interação mútua de texto, contexto e intérprete, tal como acabamos de descrever. Isto é, a interação da memória cristã, realidade cultural que circunda a circunstante e a igreja local. O contexto age no intérprete por meio da apresentação de problemas específicos e influi na compreensão da fé com a qual o intérprete lê o texto. Então, o texto age no intérprete, cuja leitura do texto oferecerá uma diretriz à prática cristã e assim vai circulando. Tá? É o círculo hermenêutico. Bom, estudar o método teológico, né, de teologia, a gente precisa entender algumas coisinhas assim. Né? Para que você vai estudar essa teologia dentro da tradição católica? Adquirir, então, uma reflexão com criticidade, né, em que você se engaja criticamente, de modo inteligente, na reflexão do significado e da unidade do discurso sobre Deus, a teologia, de falar sobre Deus, procurar entender mais e mais Deus e sua revelação. Aprender em comunidade, estabelecer então uma comunidade de aprendizado, né, que vai haver uma certa disciplina,
ou seja, se dedicar àquilo, na qual cada um assume a responsabilidade pelo seu aprendizado e o aprendizado da comunidade. Essa meta vai exigir respeito mútuo, né? Vontade de participar nos trabalhos do grupo, compromisso pessoal, de trabalhar no intervalo, né, de sua vida aí, nos seus estudos, respeito por pluralidade, é uma coisa bem complicada, mas ao mesmo tempo necessária no mundo de hoje, e reconhecer que estudar teologia é uma busca partilhada de estudo e reflexão. E elaborar uma reflexão pela praxis, né? Engajar-se no método de aprender, compreender concretamente na prática. Aceitar o processo de desenvolver capacidade de aprender por meio de seus erros e sucessos, né? Falhas e alegrias, né? E sucessos e obtenções daquilo que você deseja. Aprender então a aceitar críticas construtivas no esforço de construir então a sua teologia. Então é preciso autodesenvolvimento, autoinvestimento e ver o processo como possibilidade de transformação e conversão. Bom, o método teológico, você tem alguns passos, né? Vamos pegar aqui 8. O primeiro poderia a gente chamar de o método teológico supõe um caminho a ser trilhado, né? Quais são os seus objetivos para este curso ou para aprender teologia? No método teológico faz parte a pessoa do teólogo, seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de trabalhar, seu jeito de agir. E isso é interessante você perceber a sua motivação para estudar teologia. 3. O método passa pela partilha em grupo, né, no qual a reflexão para planejar, para agir e para avaliar, né? Então, a partir daí você pode pensar no quais são os assuntos de interesse religioso que seu grupo, sua comunidade, sua assembleia, que significa eclesia, né, que a sua igreja tem, né? Bom, 4. O método teológico é o encontro de pessoas e delas com Deus, né? Qual o conceito de comunidade, de fé que você tem sobre o ser humano e sobre Deus, né? Nessa relação. O método também pode ter procedimentos de acolhida, de visualizações, de enxergar, de dar valores, de tentar agir no mundo, de celebrar, né, tornar célebre, de avaliar, e assim vai, né? Então, qual é o passo mais desafiante para fazer isso? O método também é aprender fazendo, aprendendo e ensinando, trocando saberes, né? O método também é comunicar-se por meio de linguagem verbal e não verbal, né? Acontece muito assim, se você perceber, por exemplo, nas celebrações litúrgicas, é muito importante que não existe apenas o método, não existe apenas o fenômeno, né? O acontecimento que você vai falar só por palavras, mas também por gestos, por símbolos, que às vezes são muito mais profundos até do que o que se fala. Então, qual tipo de comunicação que você acha que é interessante, né? Verbal, simbólica, gestual ou outras? Bom, por fim, o método é a ação criativa e recreativa de aprender, desaprender e reiniciar, né? Então, é preciso assumir compromissos e atitudes para aproveitar bem isso daí. Tudo bem? Pois bem, vamos então definir um pouquinho mais o que é teologia, tá? O que é o conceito de teologia? O ato, né, teológico, ele fundamenta-se na experiência da fé, como a gente falou. Teologia não pode ser feita sem fé. Alguns querem fazer isso, mas infelizmente é uma teologia capenga. Sem a base da fé, o discurso torna-se filosofia da religião, uma sociologia da religião ou antropologia da religião. É muito comum a gente acabar até perdendo a fé. Alguns, já vi casos, né, assim, pelo menos à distância, pelas internets da vida, de gente que vai perdendo a fé por conta disso. Então, esses conhecimentos são importantes para o saber teológico, mas não é teologia, nem filosofia, sociologia, nem antropologia, né? Quem teologiza reflete primeiro sobre o seu próprio compromisso ou adesão de fé, ou da sua comunidade, né? Muito importante você pertencer a uma comunidade, senão você se perde no caminho. O filósofo, né, o antropólogo, o sociólogo, né, da religião não necessariamente estão envolvidos em experiência de fé. São observadores a partir de critérios científicos próprios e valores próprios, né, e refletem sobre a adesão da fé de outros, mas não dele. Mas é importante deixar bem fundamentado, né, como dizia Santo Agostinho lá, crede ut intelligas, né, crê para que possas entender. O que nos faz pensar então que a teologia não pode ser compreendida pelo descrente.
Não vamos à teologia para a nossa fé. A teologia existe para nos dar uma compreensão maior a respeito do que já cremos. Então a teologia não é um saber do indivíduo individualizado, fechado, independente de outros, né? É sim uma relação entre fé e razão. A fé é entendida como encontro e adesão a Deus, que se revela e se comunica aos seres humanos. É o fundamento da teologia. Isso quer dizer então que a experiência da fé, nas suas dimensões subjetivas e objetivas, é a matéria-prima da teologia. Em outras palavras, para haver teologia, é preciso passar pela experiência de fé. Fé pessoal, mas também comunitária, que está inserida na história. Pela fé, o ser humano, ele encontra Deus e conhece a si mesmo e ao mundo de forma específica. A fé vivida em nível pessoal e comunitário, no presente e no passado, que leva a um futuro aí, e nos leva a um autoconhecimento. A fé, então, exige daquele que crê honestidade consigo mesmo e com aqueles com os quais ele partilha de sua fé, até aqueles que não partilham a sua fé. Então, parafraseando aqui a primeira carta de Pedro, a pessoa de fé necessita dar as razões de sua fé aos que perguntarem. As razões, os motivos, e também no sentido de racionalidade. A tarefa de compreender a fé que se professa tem como exigência saber articular e interagir com outras fontes do conhecimento. Usar a razão iluminada pela fé emerge como instrumento privilegiado na interação com outros saberes. Então, a teologia constitui-se de duas tarefas fundamentais, podemos dizer. Primeiro, saber examinar com os recursos racionais da nossa razão a experiência da fé pessoal e comunitária. 2. Saber dialogar e interagir com os diversos conhecimentos. Se a fé é um conhecimento pessoal de Deus, este conhecimento é sempre sacramental, isto é, nossa percepção de fé de Deus é mediada pela nossa experiência das realidades criadas, pessoas, eventos, objetos. Não existe uma fé pura sem mediações. Uma fé real e viva existe sempre em um estado cognitivo e reflexivo, de aprendizagem e de pensar sobre, com critérios, com criticidade, com inteligência. Isso significa que o ato teológico é um modo de se tornar consciente da experiência e vivência da fé. Não podemos, então, expressar a fé em palavras e ações independentemente da teologia. Então, a teologia é uma disciplina simbólica. A forma como se dá esse conhecimento, a epistemologia sobre a qual repousa, é simbólica. Então, símbolo é qualquer fragmento da realidade finita, qualquer coisa. Um evento, uma pessoa, uma situação, um conceito, uma proposição ou uma narrativa que media a consciência humana, algo diverso de si mesmo. Na teologia, a única forma pela qual o objeto próprio e específico torna-se acessível à consciência humana é por meio dessas mediações de símbolos infinitos, como dizia na obra Haidt, na página 241. O termo mais usado para compreender a teologia é fides quaerens intellectum, ou seja, fé que procura, que ama saber. Também proveniente de Santo Agostinho e também de Santo Anselmo de Cantuária. Então, teologia é um processo pelo qual vamos trazer ao nosso conhecimento e compreensão de Deus, ao nível de reflexão e da expressão. Articular, de um modo mais ou menos sistemático, a experiência de Deus dentro da existência humana. Teologia não é simplesmente falar ou discursar sobre Deus, ou sobre Cristo, ou sobre a Bíblia, ou mesmo sobre a fé. Teologia procura descobrir a relevância, o sentido, o significado para hoje da comunidade de fé. Teologia na busca de atualização e continuidade histórica entre o evento fundante da nossa fé, Jesus Cristo, encarnado, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, e as comunidades dos primeiros cristãos. E o nosso evento atual, as comunidades atuais, a igreja contemporânea. Então, essa atualização e continuidade histórica entre o evento fundante, o evento atual, vai se constituir como vivência, conversão e praxis. Então, este será o elemento que vai avaliar o processo
né, do fazer teologia, né, seu objetivo aí, sua finalidade. A teologia, então, não pode ser apenas história da teologia, por exemplo, né, mas reflexão da vivência, da fé, na realidade histórica concreta do povo de Deus hoje. Ela tem implicações imediatas sobre a dimensão da pastoral da fé, né, a dimensão pastoral da fé. O cuidado, então, pastoral e a atividade missionária da igreja devem interrogar a teologia e dela devem esperar orientação. Há uma interação constante entre teologia e pastoral. A pastoral motiva a tarefa teológica e a teologia sustenta a atividade pastoral de forma bem eficaz. A fé tem uma história e situa-se na realidade atual. Ela não pode se fechar no mundo à parte, mas precisa viver em diálogo com as mudanças e as situações concretas da vida hoje. A fé é dinâmica e histórica. A teologia é também uma tarefa que não vai acabar nunca, pelo menos até a segunda vinda de Jesus, né, na parousia, mas até lá, até irmos para o céu, não vai acabar. A fé pode também adoecer, né, ou sofrer um processo de ideologização, como já se viu tantas vezes. Cabe, então, à teologia uma tarefa crítica de diagnosticar e denunciar esses processos viciosos. Se a fé e a religião são necessárias e benéficas ao ser humano e à sociedade, elas só podem cumprir esse papel se forem saudáveis, se forem sadias. E para serem sadias, precisam de um processo teológico adequado. A fé vivida se situa concretamente na estrutura e na conjuntura da realidade social, econômica, política e cultural. Ela tem uma dimensão de atualidade e de dinamismo. A teologia, da mesma forma, não é um conhecimento alheio ao que vivem as pessoas no tempo presente. Ela precisa encarnar-se na realidade atual, na realidade regional, na realidade local. Bom, o interessante é, vamos falar um pouco sobre isso, né? O Concílio Vaticano II expressou isso numa fórmula bastante conhecida. As alegrias e os sofrimentos, as esperanças e as angústias dos homens do nosso tempo são também as alegrias e os sofrimentos, as esperanças e as angústias da igreja. Então, né, fecha aspas aí, sendo da igreja, são também do saber teológico. Para quem não sabe, o Concílio Ecumênico, né, Vaticano II foi o 21º concílio, que terminou em 8 de dezembro de 1965, que durante 3 anos, né, 1 mês e 29 dias, a Igreja Católica se reuniu em estado de concílio, que são esses bispos que se reúnem e proclamam, né, escrevem cartas, proclamam o mundo inteiro. Foram cerca de 2.200 bispos do mundo inteiro, incluídos aí superiores maiores de ordens e congregações. Eles se encontraram 4 vezes em Roma, vivendo, rezando, trabalhando durante 281 dias. E aí saiu várias coisas que nós atualmente praticamos em nossa igreja. Tá? Bom, aprender então teologia é um processo bem complexo. Mas o que é esse complexo aí? É um modo de pensar que se compara à arte de tecer, como colocar os fios juntos, criar relações, tecer diálogos e perceber a interdependência que existe entre os diversos aspectos da vida humana. Aplicado à teologia, essa complexidade pretende então uma relação a ela, uma metodologia menos positivista, como é a ideologia lá do Augusto Comte e seus seguidores, procurando enfatizar o problema, as questões fundamentais apresentadas pela humanidade neste momento específico da história. Então, vamos ver aqui algo para nortear o caminho teológico. Por exemplo, primeiro, na comunidade de fé, lugar privilegiado de fazer teologia. Aprende-se teologia juntos na comunidade. Todos da comunidade são sujeitos desse processo. Outra, 2. Dinamismo fecundante entre ação e reflexão. Leitura da tradição e vivência atual e histórica da fé. Outra, 3. Ninguém entra vazio no processo de elaboração teológica, de trabalhar teologicamente. E o que já se sabe é claro que influencia a compreensão, a transformação desse saber teológico. Aprende-se também, algumas vezes, desaprendendo. E desaprendendo se constrói novas pontes para o conhecimento. No aprendizado, o que vale é a intensidade
e a qualidade do processo de conhecimento. Aprofundar a fé é um desafio constante para o crente e sua comunidade. Bom, mas aí de onde é que vem essa palavra? Até agora a gente não falou, né? Teologia. De onde é que saiu essa palavra? Então, a origem do termo teologia, né, etimologicamente, a gente pode perceber dois aspectos importantes para a sua compreensão. A palavra, né, é dividida aí. Theo, que em grego significa Deus, é o seu objetivo principal, né? Mais do que um objeto, porque Deus não é um objeto, né? Ele não pode ser colocado em amarras, mas ele é o seu objetivo, sua finalidade. E logia, que é estudo, saber, discurso, né? É um discurso que nós fazemos sobre Deus. Então a teologia, theos, logos, do grego, é um discurso sobre as coisas divinas. Esse termo ele nem é cristão, ele é pré-cristão, né? Ele é utilizado, por exemplo, a partir de Platão, que ele se interroga sobre a utilização pedagógica da mitologia, né? Alguns até falam desses três momentos, né? O positivista lá, Augusto Comte, os três momentos: mitologia, filosofia e ciência atual, né? Mas isso aí é uma ideologia que a gente deve ter cuidado ao ouvir, tá? Mas aí o Platão, ele cunhou essa ideia, né? E Aristóteles, também outro filósofo grego, retoma esse uso, modificando então essa palavra. Os teólogos são Hesíodo ou Homero, distinguido dos filósofos, né? Eles falam de filosofia teológica e de conhecimentos teológicos para designar a mais alta das três ciências teóricas. Após, portanto, a matemática, essa disciplina do saber, né? Das formas e números, dos padrões, e a física, a filosofia natural ou a ciência hoje em dia que estuda a natureza. Não fica física apenas a física que a gente vê na escola, tá? A física natureza. Bom, e todavia, né, é ao estoicismo, uma forma de filosofia que cabe dar realmente o direito de cidadania filosófica à teologia, e segundo Lacoste, né, e os termos aparentados, né? A teologia torna-se ali explicitamente uma disciplina do conhecimento filosófico, tá? Bom, o uso do termo teologia na história. Na Sagrada Escritura não é usado, você não vai encontrar a palavra teologia, né? A teologia cristã ela começa com os apóstolos como testemunho de fé dos evangelistas, né? Os 4 evangelhos, ou na comunidade, né? Os atos das comunidades, os atos dos apóstolos. Teologia é um termo comum e bem desenvolvido na cultura grega, que passou a ser mais utilizado com Santo Agostinho e Orígenes. E aí, Orígenes, que ele é um pensador também, né? Que vem a nos ajudar, nasceu em Alexandria, no Egito, e faleceu, segundo alguns dados, em Cesareia, né? Na atual Palestina. Ou mais provavelmente, segundo outras fontes, em Tiro. Bem? Já a escolástica utiliza outros termos como a sacra doutrina, doutrina cristã, então vai ser usado como sinônimo. Teologia assume então o significado técnico de sacra doutrina. Na Idade Moderna surgem outros aspectos da teologia, nascendo então o que a gente tem hoje, né, um pluralismo de teologias. Então, teologia é uma reflexão metódica, crítica sobre o que vem exposto no querigma, no primeiro anúncio da igreja, né? Aceito no ato de fé, pelo qual a pessoa se submete livremente à palavra de Deus. Como ato do teólogo é a reflexão sobre a fé, visto do aspecto do objeto. Ele faz ciência sobre Deus. Estes dois aspectos fundem-se em um único movimento que pode ser lido de duas maneiras. Tá? Então, o querigma, né, significa, no Novo Testamento, a pregação. É o primeiro anúncio do Evangelho. É como o primeiro badalar do sino, que antigamente nas cidades era mais comum a gente ouvir, né? Esse badalo forte já chamava a atenção. Então, é o querigma. Então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o querigma pode ser considerado como uma pregação missionária para a fé. Ele não pode ser confundido com a catequese, que é o passo seguinte ao querigma. Depois da aceitação da fé, vai haver um estudo organizado sobre os dogmas, sobre os fatos da fé, né?
Bom, teologia então como hermenêutica da fé. Durante séculos, a razão teológica foi identificada com a razão especulativa, no sentido do filósofo Aristóteles. Aristóteles elabora sua filosofia na busca das causas últimas, as finalidades, de uma verdade absoluta e metafísica, por meio da lógica e da comprovação empírica. A teologia, como compreensão da fé em Deus que se revela na história e na experiência da comunidade, exige que teologizar seja uma prática interpretativa, isto é, hermenêutica. Afinal, Deus não é um objeto. Podemos então afirmar que uma teologia se pretende perfeita, completa e fechada em si mesmo corre o risco de tornar-se ideológica e fundamentalista. Compreender teologia como hermenêutica da fé é compreender a história e tudo o que é possível relacionar dela com a fé. A hermenêutica que a fé faz da história se diferencia da prática do historiador. A fé interpreta os eventos históricos como memoriais, isto é, como carregados de sentido, de força e esperança para a fé de hoje. Teologia é um processo contínuo de interpretação do testemunho da fé, vivenciado na comunidade cristã de ontem, que anseia ser atualizada em nossa experiência histórica de hoje. A hermenêutica da fé exige então um diagnóstico rigoroso da situação atual, mas também uma reconstrução da experiência cristã de uma salvação em Jesus Cristo vivida pelos primeiros discípulos e discípulas. Não há compreensão da fé como ato teológico, sem reinterpretação criadora. Nesse sentido, então, a revelação será sempre evento atual, não um fato do passado. Revelação, então, torna-se uma palavra viva quando interpretada para os homens do nosso tempo. Hermenêutica teológica não se refere somente às escrituras fundantes da fé, mas também da tradição, em particular das formas dogmáticas, dos dogmas. Teologia, então, como crítica histórica. Sabemos que o ser humano é localizado e é histórico, é local e está inserido na história. Ele é chamado a reconhecer sua universalidade e sua natureza, sua naturalidade. Partilhamos também com todos os seres vivos e o cosmos, e tudo que há de elementos comuns. Mas esta compreensão se dá no ser humano partindo de um contexto que contribui e influencia nossa construção pessoal e coletiva da vida. Estar consciente dessa condição é reconhecer então os nossos limites humanos. Somos incapazes de conhecer plenamente a realidade e de construir uma sociedade de acordo com nossas utopias. A consciência de nossos limites não nos mata, não mata o ser humano, não mata o seu anseio de plenitude, de transcendência, de felicidade. O ser humano, ele é um ser de esperança. E essa esperança leva a criar símbolos, de elaborar projetos, de pensar em utopias, de regrar sua vida e sua liberdade partindo de valores, do belo, da ética e das causas justas. Sua vida, então, mesmo em meio a dificuldades e crises, orienta-se para um sentido último. De que modo, então, essa fé na dimensão histórica se insere para o ser humano? Bom, para encontrar uma resposta é importante saber que a fé não é somente um valor dotado de potencial ético e moral. Ela é um modo de conhecer e compreender o mundo em que vivemos, não de modo passivo, como a aceitação da realidade, mas de nos tornarmos sujeitos de transformação da própria história. A fé, então, é como se um óculos, analogamente a um óculos, que vai nos dar a percepção melhorada das realidades e potenciais que aos olhos superficiais não são perceptíveis. Por exemplo, quando Jesus curava os doentes, colocava na fé do doente o ponto fundamental de sua cura. Vai, tua fé te curou. Se a fé é o modo de ver o mundo e interpretá-lo, como aplicar então esse pressuposto na argumentação teológica? Ora, a teologia então não será somente reflexão sobre Deus e realidades divinas, interpretação de dogmas e doutrinas. A teologia pode ser compreendida como uma interpretação da história que procura esclarecer e refletir criticamente as bases que fundamentam as esperanças e visões de mundo, de correntes teóricas e sociais. A teologia é a esperança de que a injustiça que caracteriza o mundo não pode ser a realidade final.
que o injusto não pode se considerar como a última palavra, que o mal, não é a última palavra. A teologia, então, procura assumir a tarefa de discernir entre o ideológico e o espiritual, o que vem do espírito, com um E maiúsculo, e o que simplesmente é falsificação e superficialidade humana. O ato teológico é um ato de discernimento, de apropriação espiritual, tanto do texto como da praxis, para penetrar mais a fundo tanto nos mecanismos de morte e de dominação, como na força da ressurreição e da vida plena do povo de Deus no mundo. Bom, a hermenêutica, assim, é um discernimento dessas armas ideológicas da morte e uma base da força do espírito da vida. Como diria lá em João, capítulo 1, versículo 4. Bom, aí vamos entender a teologia como vivência ética da fé. A fé, como resposta ao Deus da revelação, estaria traindo sua identidade e sua vocação se não afirmasse a dignidade intrínseca da pessoa humana, os deveres e direitos humanos, a defesa da natureza dessa terra como lar comum da humanidade e o bem comum como um propósito e razão de ser de toda a ordem social. A santidade da vida de fé implica a afirmação da dignidade humana. Viver a fé e compreendê-la significa não compactar com o mal, presente tanto no egoísmo, no egocentrismo humano, como nas estruturas de que, de alguma forma, gera miséria, exclusão, opressão, privilégio. Então, note que a fé é um ato de liberdade ante o projeto de Deus, o que necessariamente defende o direito da liberdade do pensamento e de profissão religiosa. Defende também o direito à vida, que tem sua base na distribuição daquilo que é o bem comum, o qual torna a história menos tirana, um pouco mais humana. De acordo com Centésimos Anos, número 53 e 54, falando sobre a doutrina social da Igreja. Hoje, a doutrina social da Igreja centra-se sobretudo nos homens e nas mulheres, enquanto que estão envolvidos numa complexa rede de relacionamentos dentro das sociedades modernas. As ciências humanas e a filosofia ajudam a interpretar o lugar central da pessoa humana na sociedade e também ajudam a compreender o que é, afinal, o ser social. A verdadeira identidade de uma pessoa só nos é revelada plenamente através da fé, e é precisamente com a fé que a doutrina social da Igreja começa. Enquanto aproveita todos os contributos das ciências e das filosofias, essas modernas, a sua doutrina social dirige-se para o auxílio da humanidade na sua caminhada da salvação. A ética cristã afirma o ser humano como imago Dei, imagem de Deus, com todas as suas implicações. A ética cristã reafirma a intrínseca ambiguidade moral da condição humana, a que a teologia denomina de pecado, o mal, o egoísmo, a concupiscência, tornando o próximo como objeto, um instrumento. O pecado que está presente em todos os seres humanos e em todos os sistemas humanos, justamente por causa do pecado. A teologia, em sua esfera pública, deve elucidar para indivíduos, governantes e sistemas a realidade do mal e suas perversas consequências sobre a vida humana e a criação. A teologia tem como tarefa, juntamente com outras instituições, a formação da consciência para valores humanos e um chamado constante à conversão. Diga-se que esses valores humanos nascem da lei de Deus. Amplie seus conhecimentos, então, sobre isso, estudando mais sobre Imago Dei e o que significa ser imagem de Deus. Bom, a teologia, então, tem a tarefa de ser profética, em várias dimensões, pessoal, comunitária, social e política. Assim, por exemplo, a competição representa a base da economia e do modelo da sociedade atual. Já a fé e a ética respondem como valor o amor e também a solidariedade. Ao totalitarismo e ao individualismo, insiste com as noções de pessoa e de bem comum. Ao materialismo, que destina os seres humanos a serem apenas mera produção, ou dentro de uma sociedade consumista, responde-se com a necessidade do espírito. Nem só de pão o humano viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A fé e a ética afirmam que o planeta faz parte do universo. Não é somente terra,
mas também, em grego, né, oikos, o lar. De onde vem o ecumenismo, né? O lar comum da humanidade. Deste modo, não se pode aceitar um mundo de donos, né, mas sim um mundo onde todos podem ter um lar. O oikonomos, a economia, só tem sentido se conseguir incluir a todos nesse lar. Como falar de lar quando não se tem um teto, escola, saúde, trabalho, lazer, segurança e realização, né? E como falar de lar se não estamos preparados para a salvação? Às vezes, infelizmente, nesse mundo, né, de pecado, nós vivemos o lar no exílio, no desterro, na prisão, ou desempregado, e assim vai. Né? Pensar nesse aspecto, né, que leva à ética. O conteúdo de uma fé que se torna ética frente aos grandes desafios da humanidade não se baseia em ideologias políticas do século XIX. Está fundado num patrimônio multissecular, né? Na herança do ano sabático, no ano do jubileu, né, prescritos lá no livro da lei, na Torá. Também na herança dos profetas, como Isaías, Jeremias, Amós ou Miqueias. Nada mais atual do que as palavras de Jeremias ao rei. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Os direitos, então, sociais são, atualmente, né, infelizmente, estão sendo ridicularizados, retiradas das constituições, extintos, aumentando a vulnerabilidade e a fragilidade do ser humano. Mas pensemos na herança dos pais da igreja, como Crisóstomo, Gregório, Basílio ou Ambrósio, que lhe ensinava: nem é teu o bem que distribuis ao pobre, apenas redistribuis o que é dele, porque tu és o único a usurpar o que é dado a todos para o uso de todos. Então, quando isso ocorre de forma antiética, de forma imoral. Bom, como é que então nasce concretamente a teologia? É a fé que deseja saber, né? Fides querens intellectum. Essa clássica expressão de Santo Anselmo nos dá uma definição da teologia. Nasce do coração da própria fé. O amor nasce da fé e deseja saber as razões por que ama. É a dupla fonte objetiva da teologia. Então, quanto essa é objetiva e quanto a subjetiva, é o próprio espírito humano que deseja naturalmente conhecer, né? Como diria Aristóteles. E disso não estão incluídas as coisas da fé. Toda pessoa de fé, à medida que procura entender o porquê daquilo que crê, é, a seu modo, de certa forma, um teólogo. Em sua raiz mais profunda, a teologia nasce da fé, é entendida em sua unidade como um novo nascimento. Mais simplesmente, né, como conversão, como Jesus falava para Nicodemos. Só um ser profundamente transformado, convertido, pode verdadeiramente ter acesso aos mistérios divinos. A fé, então, é uma realidade unitária, mas também de relações complexas. É segundo essa complexidade que a fé é fonte, objeto e fim da teologia, né? Então a fé, ela compreende, né, esse elemento cognitivo, fé é palavra, esse elemento afetivo, fé é experiência, e o elemento ativo, fé é prática. Há uma íntima relação, uma relação orgânica entre fé e teologia. A fé em estado de ciência. A fé sempre precede a teologia e tem primado absoluto sobre ela. Então, nós temos, né, a estrutura do discurso científico e aplicar isso à teologia. Tem o sujeito epistêmico, o objeto teórico e o método específico. Isso é como se constitui a ciência, né, a ciência moderna e tudo mais. Então, o sujeito epistêmico, aquele que quer conhecer, não é fruto da herança genética, nem do resultado da ação do meio, nem ainda a mera soma desses dois conjuntos de fatores, mas antes constituído pela razão do indivíduo sobre o meio e sobre si, numa relação de troca permanente com instâncias constituidoras deste próprio sujeito, o sujeito epistêmico. O objeto teórico é toda investigação que parte de algum problema percebido, posto ou formulado, de tal modo que não se pode prosseguir a menos que se especifique claramente o que se quer obter. Por exemplo, a biologia estuda a vida, a física atual, né, estuda a natureza, seus fenômenos, suas leis, a história, já diz, estuda a própria história, e assim vai. Né? E tem o método específico, né, as técnicas, ferramentas específicas para observação, análise e elaboração de hipóteses,
sobre o sujeito da investigação, o que foi constituído, né, na Idade Moderna como ciência moderna. Bom, convém lembrar que é o objeto que determina o método. Caso contrário, estaríamos pesquisando um objeto inexistente, sem correspondente na realidade. A despeito dessa verdade, esse é um erro que acompanha homens de ciência de todas as épocas. Como em toda ciência, é preciso distinguir, na teologia, o objeto material e o objeto formal. O objeto material define a coisa de que uma ciência trata, o que se estuda, a matéria-prima, a temática, o assunto em questão, o objeto quod. E o objeto formal indica o aspecto o qual se trata o ente escolhido. O aspecto, a dimensão, a faceta, o lado, o nível, a razão específica. O objeto formal só é captado partindo de uma perspectiva particular em que se põe o sujeito epistêmico. A perspectiva é o correlato, é subjetivo, do aspecto, do objetivo, que se tem em vista. Objetum sub quo. Perspectiva nesse contexto refere-se à ótica, visão, ponto de vista, prisma, ângulo e abordagem. Por fim, a estrutura do discurso teológico, qual seria essa estrutura? Não há nada que não seja, em princípio, teologizável, segundo certa medida. Como a gente já veio falando aqui, o objeto de estudo da teologia é Deus. Mas não se pode colocar Deus como objeto, porque ele é muito maior do que isso. É apenas a nossa tentativa de captar um pouco. O discurso teológico estrutura-se da seguinte maneira, então. Deus e tudo o que se refere a ele. Deus como primeiro, como primazia, o objeto primário, o principal. Tudo mais como objeto secundário, uma consequência, consequencial. O objeto formal da teologia. Deus enquanto revelado. Toda e qualquer realidade à medida que se relaciona com o Deus revelado. Trata-se, portanto, de Deus e das realidades com eles relacionadas enquanto vistas à luz da perspectiva, da fé. Então, o objeto formal que determina se um discurso é ou não teológico, nós temos aí esse método desenrolado aí, esse método teológico. Bom, então eu vou parar o vídeo aqui. Já temos aqui duas unidades que são interessantes para você ouvir e depreender alguma coisa. Então, vamos dar aqui, como aprendiz de teologia, finalizar. Devemos saber levantar perguntas, aprender a aprender. Na base de toda experiência de fé estão os problemas, as dificuldades, as suspeitas que provocam o teologizar e um retorno ao que foi vivenciado. Em relação ao segredo de todo o aprofundamento teológico está a habilidade de captar a questão que gera a argumentação teológica e descobrir o modo mais adequado de debater. No caso individual, pessoal, é importante saber levantar perguntas que sejam ricas, que sejam gerais, que sejam básicas, novas, decisivas, suspeitosas, que nos obriguem a interpretar, recriar, atualizar a experiência da fé. Isso veremos um pouco mais à frente, tá bom? Então, próximo vídeo vai começar a partir do que, para que teologia, certo? Te vejo então na próxima.